O Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre a importância da defesa dos territórios e das tradições quilombolas no Brasil. Apesar dos avanços na lei, que a gente estava falando no primeiro bloco, muitas comunidades ainda não se organizaram para exigir o direito à terra e, do ponto de vista legal, o processo é lento, já dizia o José Rodrigues. Por onde a gente tem que caminhar? A Constituição, ao mesmo tempo que ela traz esse artigo, que é super importante, ele não é um único artigo, ele é trabalhado, casado com mais dois outros artigos, 215 e 216, para sustentar que falam da cultura, de que as comunidades são patrimônio cultural. Então, o território ele não é trabalhado simplesmente na perspectiva geográfica, mas também na perspectiva cultural. Mas havia uma concepção de achar que, não, resolvendo o problema da cultura, resolveu-se tudo, mas não é o contrário, resolve o problema da terra para poder resolver os demais problemas. Essa que é a questão. Mas essa mesma Constituição, ela estabelece papéis nessa história. Por exemplo, as terras públicas é de competência, e isso o Zé Rodrigues trouxe bastante, eu queria só aproveitar para dizer isso, que ele está falando das terras públicas estaduais, que é de competência dos governos estaduais. De todos os estados brasileiros, apenas 7 estados têm legislação específica que tratam a temática de quilombo na regularização fundiária. São Paulo é uma delas e a gente está vendo que tem problema porque titula, mas não desintrusa. Ou seja, o que é desintrusar? Antes de fazer a pergunta. Desintrusar tem um terceiro lá que adquiriu um pedaço de terra ali, seja porque grilou ou ele precisa ser retirado dali. Ele precisa, se ele é um grande proprietário e ele tem um título e esse título é válido, ele vai ser indenizado. Se esse título não é válido, ele não pode ser indenizado porque comprova ali a grilagem real de terra. E aí, portanto, se houver benfeitoria e essa benfeitoria não for de má fé, aí tem os critérios de se identificar uma benfeitoria de má fé, ele será indenizado. Os trabalhadores, pequenos agricultores que também possam ter ocupado aquele espaço, eles precisam ser reassentados se eles forem público da reforma agrária. O que Zé está trazendo é um tema que é recorrente no Brasil inteiro, não é só aqui em São Paulo. É que quando reconhece que não desintrusa, que não desocupa esse território e titula em nome da comunidade, em nome da associação da comunidade, o problema continua. E esse era um dos problemas do decreto 3.912, que funcionou, que vigorou até começo de 2003, que era dar um título para a comunidade, mas não desintrusar. Me parece, não posso afirmar, que em São Paulo, a regularização nas terras públicas estaduais tem essa característica. Então, aí você está falando, inclusive, de uma articulação de competências entre governo federal e governo estadual. Estava querendo chegar exatamente nisso. As ações dos governos, elas precisam ser ações casadas, porque tem a competência dada pelo decreto 4887, que é ao INCRA, e aí, aonde é que vai essa competência do INCRA? São nas terras particulares ou em terras da União. As terras estaduais, elas são de completa e inteira responsabilidade dos estados. E aí eu te dizia que só tem 3 ou 7 estados em todo o território nacional com legislação. Alguns cumprem ainda com essas dificuldades que o próprio Zé Rodrigues trouxe aqui, como é o caso de São Paulo. E outros sequer têm legislação. E outros sequer a Constituição Estadual fala, mesmo dizendo que as terras estaduais é dele, do Estado, a competência de regularizar. Então eu queria pôr um pouco mais de pimenta nessa história aí. E chamar o Nilton para a conversa também no seguinte sentido, ele está falando da questão fundiária, vou agregar a questão fundiária a questões como a política, se eu tenho uma política pública, né, inclusive com uma perspectiva constitucional, né, para regularizar essas áreas, isso deveria vir acompanhado de políticas públicas no campo da integração econômica, política, social. Quer dizer, há iniciativas no campo da educação, da saúde, da moradia, não só da terra, da assistência técnica para a atividade, do apoio jurídico, da segurança, do ponto de vista, eventualmente, de ter que conviver em áreas que estão griladas e tal. Como que é isso? Então, se a gente for analisar nos últimos anos,
as políticas complementares, né, as políticas públicas complementares na área de saúde, de geração de renda, de emprego, elas ampliaram. Né? Se pegar assim, desde de 2000 para cá, quer dizer, ela vem se ampliando. Mas isso não é o suficiente e isso não resolve. Tá? Se não resolver a questão do território, mesmo essas políticas públicas complementares, tá, ela não tem muito sentido, ela não tem a perspectiva de ser sustentável ao longo do tempo. Tá? E aí eu queria voltar à questão dos números. Né? A própria Givânia colocou aqui que a Fundação Cultural Palmares, ela já tem mapeado, ela já tem, né, 3.554 comunidades, né, mas dessas aí somente 1.700 e poucas têm o certificado. O movimento quilombola fala em 5.000. Então, se a gente pegar só aquelas que a Fundação, que o governo, o Estado, o governo brasileiro, tá, já diz que existe, já afirma que existe, mesmo não tendo o certificado, né, e se você fizer uma conta que levou 100 anos da abolição da escravidão até 1988 para poder reconhecer no papel o direito, e se você contar esses 23 anos, somente cento e poucas comunidades, né, tituladas, né, você vai fazer uma conta, vai precisar de 450 anos para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro reconhecer aquilo que é fundamental e que é essencial para a vida dessas comunidades. E se a gente olhar no que tem agora previsto em termos de orçamento no próximo PPA, é muito pouco para poder avançar nisso aí. O próprio decreto que cria o regulamento agora de como se dá o procedimento para poder reconhecer, titular, desintrusar, né, que é o 4887, né, 4447, que está lá parado no Supremo. Tá? 447 é o que? É um projeto? É o decreto que está no 4887, que está no Supremo, né? E que é o instrumento que estava faltando, que cria procedimento de como fazer para resolver a questão de territorial das comunidades quilombolas. E aí eu sinto que, quer dizer, não tem um empenho do governo em fazer com que isso se resolva de vez. Tá? Ou você pega no caso do Estado de São Paulo, se você pegar o orçamento de 2011 e 2012, você tá previsto em todos os níveis. Em todos os níveis. Né? Okay. Então, no fundo, e ainda na questão que você levantou, a questão quilombola, como de outros grupos tradicionais, ela não está na centralidade da política do governo federal e nem do governo estadual, no caso de São Paulo. Estaduais, tá? no governo então, estadual enquanto ela ficar à margem, tá? Nos ministérios ou nas secretarias periféricas, ela não vai ser encarada como um problema central. Então a gente só vai, entendeu? O dia que a gente tiver a questão quilombola como uma questão importante lá dentro do Ministério da Fazenda, né, só estou, né, levantando, aí pode ser que ele tenha importância. Ou se tiver importância lá na casa... Né? Eu estou colocando Talvez assim. não seja no Ministério ela precisa, da Fazenda. ela precisa entrar lá. E aí, isso é fundamental, Givânia, porque, por exemplo, se teve um avanço, por exemplo, em 2000, a partir de 2000, com a criação da CEPIR, né, de uma secretaria... 2003. 2003, né, a partir do primeiro mandato do governo do presidente Lula. Foi um avanço de criar uma secretaria que coordenasse as políticas públicas, incluindo quilombola, não só para quilombola, mas também quilombola. Se ela foi um avanço, tá, entendeu? Eu falo assim, ó, levou para o governo, mas não está na prioridade na hora de definir recursos. Então isso é que o movimento quilombola e a sociedade brasileira, entendeu, que precisa reconhecer, entendeu, o papel dessas comunidades quilombolas, entendeu, enquanto um patrimônio da sociedade brasileira e até de como é que repara, entendeu, uma dívida histórica, e aí com a população negra como um todo, né, e principalmente os quilombolas que são discriminados duas vezes, por ser negro e por estar no meio rural, né, deveria, entendeu, ter um movimento, ter uma pressão para que essa questão fosse para o centro do governo. Eu acho que o Zé Rodrigues vai falar melhor sobre isso, porque aqui ele, na condição de liderança quilombola, mas eu diria que se pegarmos hoje qual foi o movimento nesse país nos últimos 10 anos que avançou mais do ponto de vista da caracterização e da identificação, eu diria os quilombolas, apesar de todas as dificuldades, de toda a diversidade que é você, por exemplo, ir num quilombo no Pará, no município de Santarém, que você
para chegar só de água, você roda aí pelo menos, anda pelo menos 10 ou 12 horas do município, navega do município até chegar no quilombo. Sem contar de voadeira que é rápido. Se for no comunzão, você vai demorar muito mais tempo. Apesar de tudo isso, eu diria que esse movimento tem, com essa diversidade, com essas dificuldades, pautado esse tema. Não é à toa que agora, dia 7, fizeram uma marcha em Brasília e a pauta principal dessa marcha, e o governo todo, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, teve que responder à demanda e como vai ficar, inclusive, essa questão orçamentária, como é que se fica. Porque, na verdade, essa política, ela ganha corpo de política pública com o decreto 4887, que temos a infelicidade de ter uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada logo em 2004 pelo então PFL, hoje DEM, que propõe a sustar as ações desse decreto, anular esse decreto e toda e qualquer ação dele derivada. Eu acho que a sociedade brasileira e os nossos telespectadores precisam compreender o que essa ação pode vir do ponto de vista da violência aos direitos humanos. Nós estaríamos violando a Constituição Federal, nós estaríamos violando a Convenção 69, que é lei ordinária no Brasil, nós estaremos violando toda e qualquer possibilidade humana, independente de ser quilombola ou não. Por quê? Porque como é que Votoranduva hoje, uma comunidade que já está titulada, se o Supremo entende que anula todas as ações derivadas do 4887, anula o título de Votoranduva. Eu só estou usando Votoranduva porque é uma situação fundiária, digamos assim, num outro patamar. Então, além de tudo isso, além dos problemas que o Nilton levantou, do orçamento que ainda não é, mas o movimento, ele tem feito esse movimento. Você tocou na questão do ITR, foi uma pauta, o governo tem compromisso de dar uma resposta, terá que ser projeto de lei, porque o ITR é um imposto territorial rural que é criado por meio de uma legislação, terá que ser, ainda não dá para eu dizer hoje aqui qual é o encaminhamento que o governo vai dar, mas que veio na pauta. Eu queria complementar um pouco o que o Nilton falou, assim, em termos de recurso. Eu acho que, assim, deveria ter, né, uma discussão melhor sobre orçamento para essas áreas, né? Porque a gente não vê, né? Você vê que passa anos e a gente não vê avanço em termos, vai ter tantos para gastar com os quilombos, né? Embora precisa fazer um esforço, né, com a CEPIR, precisa fazer uma briga danada lá em Brasília, ou sei lá, quando é a questão federal, para conseguir alguma coisa para investir em quilombo. E nos estados também pior ainda, né? Você vê toda a movimentação do estado, né? Os órgãos que trabalham, né, com essa questão nos estados, a gente vê as condições, muito pouca condição que eles têm de recurso humano, né? De vários outros recursos que precisa, né? E a gente vê muito pouco isso aí. Então, assim, existe uma má vontade, entendeu? De fazer as coisas acelerar. É isso que eu quero dizer. Que eu acho que, assim, se é uma dívida social, como é mesmo, que a sociedade brasileira nos deve, por conta de que nós fizemos esse Brasil apanhando, né? Apanhando a custa de chibatadas e tudo, e que alguém reconheceu que é uma dívida que o Estado nos deve, eu acho que a política tem que acelerar, uma vez que você já tem a Constituição, né? Tem o decreto 4887 que está aí. Agora, ainda existe grupos políticos, que eu chamo isso de grupo político, entendeu? Querendo, né, barrar, né, uma coisa da Constituição. Isso é injusto. Isso é uma falta de moral até desses grupos, né? Que não respeita a Constituição brasileira, não respeita a sociedade brasileira, não respeita a cultura brasileira, né? E que os jurídicos deviam, quando for julgar um caso desse, analisar muito bem analisado, né? Com relação ao que querem esse grupo, né? Porque assim nós temos que viver e agradecer e viver bem, né?
dentro de uma diversidade cultural que temos, que isso é rico, isso é muito bom, muito importante para o Brasil, né? Essa diversidade que nós temos, e aí conservá-la, né, essa diversidade cultural, né, e trabalhar como manda a Constituição. Eu acho que é isso que temos que fazer, não querer, por exemplo, passar por cima da Constituição, querendo inventar coisas, dizer que é inconstitucional isso, inconstitucional aquilo, como que pode ser? Né? E aí, assim, pressionar o jurídico dizendo que isso é inconstitucional. Quer dizer, não pode, né? Esse grupo, que eu já chamo de grupos, né, que sempre quiseram o poder para eles, não pode ser considerado na questão jurídica, não pode ser considerado, porque o Brasil é de todos nós, né? E o Brasil nos deve essa justiça. Né? O Brasil tem que fazer justiça, nos deve esse direito. Porque foi o nosso povo que veio da África, acorrentado, né? Apanhando aqui, fazendo as coisas abaixo do chicote, para os senhores patrãozinhos hoje que querem, as suas descendências ainda querem nos escravizar. Então, assim, eu acho muito injusto aqui, né? Quando a gente começa a reivindicar o nosso direito, né? Dos nossos irmãos, nossos companheiros que estão lá nas comunidades, os nossos quilombolas, e aí assim, tem grupos querendo tirar o nosso direito da Constituição. Isso é muito injusto, né? Não tenho dúvida. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já já com o último bloco do Melhor e Mais Justo. Não sai daí.